Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão e aqui para mais um tópico de conhecimento pedagógico, agora para falar da educação infantil sobre cuidar e educar. Cuidar e educar na educação infantil é um dos temas muito recorrentes aí no concurso, tá? Fácil, tranquilo, tá? Mas que requer um conhecimento anterior, de tópicos anteriores que nós já falamos aqui, sobre LDB, sobre como nós fazemos o trabalho na educação infantil, como ele se comporta, como é o trabalho na educação infantil a partir da Lei 9394/96, que diz respeito à nossa última LDB, a que substituiu a 5692 de 1971. Então, o que significa trabalhar com crianças na perspectiva de cuidar e educar, tá? Quais elementos estão aí envolvidos nesta perspectiva? Por que educar e cuidar? Cuidar e educar. Qual a diferença de educar e cuidar? Há diferenças? Não há diferenças. E é isso que nós vamos tratar nesse slide, tá? Então vamos lá. Trabalhar com crianças bem pequenas significa saber verdadeiramente quem são, saber um pouco da história de cada uma, conhecer a família, as características da sua faixa etária e a fase de desenvolvimento em que se encontram. Presta atenção. Quando eu trabalho hoje com a educação infantil, se você já assistiu nossos slides anteriores, você vai saber disso. Eu trabalho com a educação infantil, eu trabalho com uma perspectiva completa, holística, do trabalho da criança como um todo. Então eu preciso minimamente conhecer um pouco da sua história de vida. Tá? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso entrevistando os pais? Posso. Eu posso fazer isso entrevistando os pais. Eu posso fazer isso perguntando para os alunos. Posso fazer isso. Eu posso criar um histórico de cada aluno para que o professor da sequência, né, da etapa posterior à minha, também tenha esse histórico e possa trabalhar desta maneira? Sim. Tá? Então, quando eu trabalho com crianças pequenas, eu tenho que saber um pouco da história, conhecer a família. Tá? E hoje, a perspectiva está na lei, está na perspectiva da escola, é que o professor, se a família não vai à escola, é que o professor vá até a residência da família, vá até a casa da família, conheça um pouco da história familiar. Sabendo disso, ele tem como planejar atividades que sejam específicas para determinados alunos, principalmente os alunos com problemas, inclusive problemas familiares. Tá? As características da sua faixa etária. Para eu saber isso, eu tenho que saber as etapas de desenvolvimento da criança. Tá? Eu preciso saber das etapas de desenvolvimento da criança, seja ela no aspecto piagetiano, vigotskiano e até do ponto de vista freudiano. Tá? Esses três elementos são fundamentais para que eu conheça como a criança se desenvolve, para que eu saiba como trabalhar aquela faixa etária com a qual eu estou lidando naquele momento, naquele ano. Por quê? O professor não é formado para trabalhar somente numa faixa etária. Eu vou fazer pedagogia para 0 anos, não vou fazer pedagogia para 1 ano, não. Então, no momento em que ele está trabalhando com aquela faixa etária, com aqueles elementos, com aquelas pessoas, ele precisa saber que naquele momento histórico, naquele momento de desenvolvimento, são atividades específicas que devem ser realizadas. Tá? E a fase de desenvolvimento que se encontram, que fase que é? Quando eu falo de fase de desenvolvimento, eu estou falando principalmente desses 3 teóricos que eu acabei de citar. Piaget, Vygotsky e Sigmund Freud. Ok? Então estão aí a gênese do trabalhar e cuidar, tá? Elementos de trabalho e cuidado estão basicamente relacionados a isso aqui, tá? Bom, só assim, depois dessa introdução, é que se pode compreender quais são as reais possibilidades desta criança. Ok? Então, quando eu sei trabalhar, eu faço esta fase inicial de saber o histórico da família, características das crianças, as fases, eu tenho condição de trabalhar de maneira concreta, objetiva e qualitativa
o desenvolvimento desta criança na educação infantil. Notem que nós estamos falando de educação infantil desde lá no início e nós estamos lembrando a vocês, meu colega e minha colega que vai fazer o concurso, que não é um trabalho fácil. Não é aquela visão romântica da 5692 de 71, da pré-escola, em que o trabalho deveria ser feito como se fosse uma família trabalhando uma criança. Não, a família não tem, na maioria das vezes, conhecimentos pedagógicos específicos e formação que você tem para trabalhar com a criança. Então esse trabalho aqui é um trabalho árduo, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de correr atrás, de verificar o que está acontecendo, de quais são as perspectivas que esta criança tem para ser trabalhada e quais os elementos que devem ser colocados no meu planejamento para que esta criança tenha o desenvolvimento adequado relacionado à sua idade, à sua etapa de desenvolvimento. E quando nós falamos de idade e etapa de desenvolvimento, nós sabemos que não são todas iguais. Nem toda criança com 7 anos tem o mesmo desenvolvimento. Nem toda criança tem o mesmo desenvolvimento. Uma criança não tem o mesmo desenvolvimento que outra com a mesma faixa etária. Isso o professor deve fazer e isso o professor deve saber planejar. Tá? Então aqui, lembrando que para elas a fase inicial é a porta de entrada para uma vida social mais ampla, longe do ambiente da família. Então o primeiro núcleo é a família. Depois vem a escola. E as crianças, às vezes, passam mais tempo na escola, hoje com a educação integral, hoje com os pais trabalhando, eles deixam o filho na escola, que também é uma maneira de estar não trabalhando com aquelas crianças no seu desenvolvimento e trabalhando outros aspectos, deixando para a escola o desenvolvimento amplo escolar. E esse desenvolvimento amplo escolar não é só do ponto de vista dos conteúdos, como nós já falamos. Tá? Então, o que acontece? Para elas, para as crianças, a fase inicial de 0 a 5 anos é a porta de entrada para uma vida social mais ampla, longe do ambiente da família. É ali que ela vai descobrir outras realidades, outras linguagens. Lembra do slide anterior, da aula anterior, dos diferentes tipos de linguagem que muitas vezes ela não tem condição na casa porque os pais estão muito ocupados, ou porque não tem tempo mesmo, ou porque não tem conhecimento de fato de todas as linguagens. Então, é ali que ela vai conhecer os elementos essenciais para que no futuro ela possa viver em sociedade de maneira ampla, qualitativa, tendo sucesso como cidadão. Ok? Então é isso que nós falamos quando nós estamos falando de desenvolvimento. E tudo isso relacionado a cuidar e educar. Tá? Por quê? Cuidar e educar é impregnar a ação pedagógica de consciência. O que significa isso? Impregnar a ação pedagógica de consciência é ter uma perspectiva de que a ação pedagógica está relacionada a teorias e ações que vão fazer especificamente, do ponto de vista teórico, uma criança se desenvolver bem, e não lá vão ter, né? Do eu achismo. Eu acho que é assim. Não. Fazer um trabalho de consciência pedagógica é fazer um trabalho de ação relacionadas a conhecimentos pedagógicos, conhecimentos que vão fazer a diferença na vida da criança para a sua aprendizagem. Tá? Então aqui, estabelecendo uma visão integrada do desenvolvimento da criança, com base em concepções que respeitem a diversidade, o momento e a realidade peculiares da infância. Tá? Então presta atenção. Uma visão de desenvolvimento da criança com base em concepções que respeitem a diversidade. Tá? E quando nós falamos de diversidade, nós não estamos fazendo aquela visão corriqueira de diversidade, só diversidade sexual. Não, não é isso. É diversidade do ponto de vista integral. É diversidade de saber que ninguém é melhor que ninguém, que devem ser respeitadas as pessoas em relação à sexualidade, em relação à cor de pele, em relação à origem, tá? Em relação a possuir e não possuir. Tudo isso vai fazer com que se vá construindo um caráter
sociológico que vai fazer com que essa pessoa no futuro seja uma pessoa de bem, sem preconceitos, etc. Que é isso que nós almejamos, certo? Lembrando que toda criança nasce e ela vai sendo moldada de acordo com o seu ambiente, tá? Então isso até faz um trabalho pedagógico de orientação com os pais também. Respeite a diversidade, o momento e a realidade peculiares da infância. Tudo isso nós já falamos, tá? Bom, vamos lá. O educador deve estar em permanente estado de observação e vigilância para que não transforme as ações em rotinas mecanizadas. Nós já falamos sobre isso, tá? Uma organização de trabalho deve ser dinâmica, com ações que devem ser repetidas, mas sem ações repetitivas, tá? De novo, com ações que devem ser repetidas, mas sem ações repetitivas. Ações que devem ser repetitivas, repetidas no sentido de ações que vão desenvolver o trabalho mecânico, de organização, de sintonia, sintonia fina, sintonia grossa da criança, né? Na questão de recortar, de colar, de fazer produção de texto. Isso deve ser feito, mas não a mesma rotina todas as vezes, tá? Então, não transforma as ações em rotinas mecanizadas, ok? Não transforma as ações em rotinas mecanizadas. Sempre a mesma coisa. Por quê? Porque principalmente o ser humano de hoje, a criança de hoje, ela não gosta de rotina. Ela tem um mundo em que as coisas são idealizadas de forma a dinamicidade ter preferência. Então o mundo é muito dinâmico. Quando ela quer alguma coisa, ela procura. E ela, principalmente na internet, ela acha. E ela acha de diversas maneiras. Tá? Quando ela está cansada de alguma coisa, ela procura outra. E isso deve ser levado para a escola. Se você fizer rotinas mecanizadas, sempre a mesma coisa, a criança vai entrar em depressão na escola. Tá? Claro que eu usei a palavra depressão no sentido pejorativo. A criança vai não gostar da escola, ela vai sentir que a rotina está ruim. Tá? Então uma criança hoje ela gosta de coisas diferentes, coisas novas, tá? Aquela questão de, professor, dá uma aula diferente, exatamente falando, professor, sua rotina está cansada, ninguém aguenta mais esse tipo de aula, tá? Então quando fala assim, ó, estado de observação e vigilância, para que a não transforme as ações em rotinas mecanizadas, guiada por regras, isso é fundamental. Consciência é a ferramenta de sua prática que embasa, teoricamente, inova tanto a ação quanto a própria teoria. Tá? Inovar a teoria é buscar novas perspectivas de fazer com que aquela teoria se torne interessante para uma criança. Certo? E isso é fundamental que o professor faça. Bom, cuidar e educar implica, então, reconhecer que o desenvolvimento, a construção dos saberes, a constituição do ser não ocorre em momentos de maneira compartimentada. Não é assim. Não é daquela maneira, né, nesta perspectiva que nós vivemos hoje. Ó, quando nós comparamos a década de 70 e 80, não qualitativamente, nós temos que entender o seguinte. Quando nós falamos de décadas, nós estamos falando de sociedades e sociedades diferentes. Aí nós temos que buscar historicamente o seguinte. Para que serve a educação? A educação serve para que a sociedade possa ter como base uma instituição que vai formar elementos que possam voltar para essa própria sociedade, possam ir para a sociedade preparados para agir daquela maneira que a sociedade está. Então, se a sociedade precisa de uma pessoa que aperte parafusos, como na década de 70, a escola vai formar apertadores de parafuso. Se a sociedade, como na década de 70, 60, 80, né, meados de 80, na época da intervenção militar, precisava de uma pessoa que não pensasse muito, mas que fosse extremamente trabalhadora, que fizesse essa rotina de trabalho, que tivesse agilidade em fazer, então ela vai montar um esquema de trabalho. E aí vocês lembram que o sistema de repetição era muito grande. A repetição era a
palavra. A repetição era a saída, era a chave para o desenvolvimento escolar. Tá? Então repetíamos sempre, inclusive de ano, quando não conseguimos repetir as atividades. Né? Então nós fazíamos lá 100 questões, a professora passava 100 questões, para que dessas 100 questões, 10 caíssem na prova e nós ficávamos decorando, literalmente decorando o ponto e as atividades. Lembram disso? Abria o caderno, pegava o questionário e decorava. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá